Será que o sistema de ordem é quebrado, desbalanceado? Será que ele é mal feito? É isso que a gente vai conversar hoje aqui depois que você deixar o like e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Olá, eu sou o Rublitai e hoje a gente vai conversar sobre um tópico polêmico aqui. Eu evito falar muito das críticas de sistemas por aqui, eu geralmente falo no canal só do que eu gosto, mas eu acho que de vez em quando vale a pena a gente apontar algumas coisas, né? Acho que a galera, não sei se perde um pouco a noção ali, o rumo. Primeiro eu queria dizer que eu não estou aqui para defender o Ordem Paranormal, é lógico, é um sistema que eu gosto muito e que eu jogo praticamente, cara, 2 vezes na semana no mínimo eu tô jogando Ordem Paranormal. Então, tipo, eu lido bastante com o sistema no meu dia a dia. Tenho várias mesas comissionadas de ordem e tudo mais. Muito bem, por que eu tô falando isso? Porque eu recebo várias críticas à Ordem Paranormal. Todo mundo que faz vídeo, né, por mais que o meu canal ele não seja focado em Ordem Paranormal, nós temos muito conteúdo de ordem por aqui. E aí, nos comentários eu vejo de tudo. E eu acho muito legal as críticas ao sistema de Ordem Paranormal, porque elas são verdadeiros opostos. E eu vou explicar isso aqui pra vocês. Tudo começou com um tweet, tá? Que eu vi, me mandaram, inclusive. E aí, eu achei interessante, eu queria conversar um pouco mais sobre isso. Quais são as principais críticas relevantes que eu escuto de Ordem Paranormal? Porque assim, tem de tudo, né? Tem gente que fala o que quer. E aí tem a que realmente vale a pena a gente parar para refletir sobre e aquelas que a gente só ignora. Sobre as que valem a pena a gente refletir sobre, tem muita coisa realmente envolvendo o sistema de pessoas que leram o sistema, as pessoas que mexeram nele. E tem algumas coisas que vale a pena a gente pensar sobre isso. Primeiro que eles falam que o sistema de ordem ele é muito simples, porque ele tem ali uma pegada realmente para iniciantes. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas falam que o Ordem ele não pode ser um sistema de terror, por exemplo, de investigação, porque o livro não traz elementos de terror e investigação. Lógico que muita gente pode dizer que o suplemento, né, Sobrevivendo ao Horror, ele veio para sanar um pouco desse problema, dessa questão em si, mas a verdade, eu tenho algumas percepções um pouco diferentes sobre isso para relatar. Então eles falam assim, olha, não dá pra ser um sistema de terror porque os personagens, eles são meio que super-heróis. Eles fazem tudo. Você tem um nível de poder, né, um power-up dos jogadores muito alto para conseguir combater ali as ameaças e tudo mais. E por outro lado, e ao mesmo tempo, nós temos as pessoas como esse tweet, que eles falam assim, olha, que as criaturas, o sistema de ordem em si, ele é muito difícil, ele é mal feito, ele é desbalanceado, porque as criaturas são muito fortes pro VD que elas devem corresponder. E aí que eu entro no meio termo disso para dar uns pitacos interessantes. Eu acho o seguinte, né, nós temos o tweet aqui de exemplo que eles falam sobre a editora Jambô, que o sistema de ordem paranormal talvez fosse um suplemento mal feito de Tormenta, e que quando chegar, né, as novas temporadas aí, e o Arthur, que ele é aí um atirador de elite, né, como que ele vai fazer? Porque o atirador de elite, de fato, ele tem um pouco de dificuldade no acerto, principalmente quando ele não crita, né, porque o atirador de elite em si, ele é feito para critar muito. Tá? Se vocês não sabem, cada uma das trilhas elas têm um foco, digamos assim, né? Elas são teoricamente pensadas para agir de uma certa maneira, né? Vamos por assim. E o atirador de elite é isso, é o cara que crita e dá um dano grande. E aí eu entro em algumas questões que eu quero falar no vídeo. Vamos pensar no próprio caso aqui do atirador de elite, né? Se a ideia do atirador de elite é causar um grande dano no crítico, era legal que o atirador de elite acertasse sempre as ameaças? Né, um ponto a se pensar. Outra coisa, e aí vem algumas coisas que eu escrevi aqui, alguns mini tópicos que eu queria dizer, combater com vocês. Primeira coisa, o RPG se joga em grupo, né? Então, o Ordem, em todo jeito, que a maneira que ele foi pensado para se jogar, é pensando na coesão de um grupo. Principalmente um grupo de amigos, com sinergia, talvez, e tudo mais. Como que se funciona um RPG de modo geral, não é nem de ordem em si. A ideia é que as pessoas durante um RPG se ajudem. Olha só, quando você joga em grupo, né, um RPG que você joga com um time, a ideia é que o time todo ele se ajude, né, seja um time coeso, que alguns personagens possam suprir a fraqueza de outros e vice-versa. O RPG, todos eles, tá, eles são pensados para ser um jogo cooperativo.
Então é natural que isso seja assim. E aí a gente pega aí o caso do atirador de elite. Então eu deixei aquele raciocínio para vocês, né? A ideia do atirador de elite é causar uma grande quantidade de dano quando ele acerta. Se ele acertasse sempre, a gente não ia precisar de que outra pessoa tivesse no grupo. Porque então o atirador de elite ia dar 3 tiros e ia matar a ameaça sozinho, e a ideia não é essa. E aí, tendo outras pessoas no grupo, qual que é a ideia? E aí você pode pensar em qualquer composição de time. É que você tenha pelo menos aí uma pessoa para fazer o famoso buff debuff, né? O grande suporte aí dos RPGs. O que significa isso? Tem sempre alguma pessoa que vai ter alguma habilidade para dar vantagens a um aliado ou para causar penalidades no inimigo. Isso em todo RPG também, tá, galera? Todo sistema é assim. E aí você, com essas condições que esse colega consegue fazer, ele vai acabar influenciando no combate todo da equipe ali de RPG do seu time. Afinal de contas, é um jogo cooperativo. Sendo um jogo cooperativo, todos têm que cooperar para derrotar o inimigo, correto? Então, nesse caso aí do atirador de elite, né? A ideia já começa sendo que, de fato, o atirador de elite não pode ser pensado para acertar todos os tiros. Se assim fosse, não teria graça, ele poderia jogar sozinho. Uma vez que isso acontece, a ideia é que tenha uma outra pessoa, um ocultista, por exemplo, que pode fazer muito bem isso, e causar lá um ritual para debuffar o monstro e buffar o seu aliado, fazendo com que o atirador de elite acerte, tenha uma probabilidade de acerto um pouco maior. Ainda assim, isso significa que é para ele acertar sempre? Também não. Afinal, isso não teria graça, né? A graça do RPG é um pouco essa. O segundo tópico que eu coloquei aqui que é interessante de falar é o seguinte: o balanceamento é para mais e não para menos. A própria Jambô já falou isso algumas vezes, tá? Tanto no caso do Tormenta quanto no do Ordem também. O que significa isso? Você que é mestre de RPG, se você já mestrou RPG há um tempo aí e teve que fazer adaptações na sua mesa, você sabe muito bem disso. Quando a gente pega algum monstro para colocar na nossa mesa, a gente tem que pensar qual vai ser o impacto disso, e de preferência realizar alguns testes antes. Afinal de contas, o Ordem e o Tormenta, eles nunca foram vendidos como um sistema que você pega e joga, né? Tem alguns sistemas que eles são vendidos dessa forma, são os famosos sistemas de RPG que você não precisa realizar preparo de sessão para jogar. Lógico que isso é possível com Tormenta e Ordem, mas eles não são vendidos dessa forma, certo? Então, pensando nisso, a ideia é que o mestre ele prepare uma sessão. Preparar a sessão não é só você ir lá e escrever uma história, então vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Não, preparar a sessão também envolve o mestre pensar no combate que vai ter na sessão e em como os status estão. Poxa, seus jogadores estão mal da vida, não fizeram uma cena de interlúdio, estão com o PE baixíssimo, e você vai colocar ali um inimigo muito forte para eles. Você propositalmente quer que algum deles morra ou que todos eles possam morrer? Se sim, maravilha, muito legal. Se não, você tem que pensar em como adaptar esse monstro para que os jogadores tenham sim uma dificuldade, mas que pelo menos a maioria deles sobreviva ao combate. E como você faz isso? Você faz isso mexendo nos status dos monstros. E o mesmo vale para o inverso, né? Quando você tem lá os seus jogadores todos muito preparados para o combate e você vai colocar um monstro ali inferior, você também tem que fazer esse balanceamento de status, né? Então, é o que a gente chama de balanceamento de sessão. Pensando nisso, você sabe, o mestre que faz isso, né, que já tem um pouco mais essa ideia, essa perspicácia, ele sabe que você fazer o balanceamento para mais é muito mais difícil do que para menos. O que isso significa? O mestre que faz o balanceamento do monstro para nerfá-lo, ou seja, para puxar as características do monstro mais baixo, é muito mais fácil do que quando você faz isso para bufá-lo, né? Subir as características dele para cima. Porque quando você escala os números, é muito difícil você testar para ver como que isso vai ser. E pensando nisso, e tentando facilitar a vida dos mestres dessa forma, eu sempre vi muito um cuidado da Jambô de fazer com que todas as ameaças e criaturas, né, de todos os seus sistemas, elas sejam de fato balanceadas para um time forte, um time experiente. Então todos os monstros ali que você vê, a gente testou muito isso aqui no canal na luta contra o Carente, na campanha de Igreja Silenciosa que existe aqui. Inclusive, Igreja Silenciosa vai voltar, tá, para uma segunda temporada. Enfim, lá dá pra ver isso muito na prática, né?
Quando você faz um monstro pensando num time experiente, você faz com que o mestre tenha menos trabalho na hora de preparar a sessão. E quando isso a gente tem por base o quê? O bom mestre, ele é aquele que na hora de preparar o combate para o seu grupo, ele vai testar e ver, nossa, realmente, né, os meus jogadores, eles não fizeram personagens tão combados, ou seja, eles não leram o livro na sua minúcia para ver o que combinava mais com o que para montar o personagem e com isso deixar o personagem mais redondo, né? São jogadores mais iniciantes, são jogadores que às vezes só estão querendo se divertir, não quiseram fazer ali um personagem muito combado e tudo mais. Então aí você fala, puxa, eu vou diminuir um pouco os status do bicho. E galera, isso é super normal, tá? Pra galera que joga aí D&D, esses RPGs mais antigos, isso é quase que padrão, você fazer uma análise da criatura no combate e às vezes mexer nos status dela. Eu gosto muito de mexer nas criaturas, não só para ajustar elas ao combate, mas também de criar alguns ataques especiais que envolvam ali RP, né? Eu acho isso muito divertido, é uma das minhas horas favoritas na hora de preparar a sessão. Então a Jambô, ela faz muito isso de fato, né? As criaturas, elas são muito fortes dentro do Ordem, sim, e isso é de propósito, né? Elas são feitas para serem balanceadas para grupos experientes de 5 pessoas, né? De 4 a 6 pessoas. Então quando você joga com pessoas a menos ou com um grupo iniciante, intermediário, é natural que você tenha que fazer alguns ajustes ali nas ameaças, tá bom? Acho que isso é importante. Depois a gente fala aqui sobre o Ordem é brutal. O que eu quero dizer com isso, né? Aqui eu tô parafraseando o Selbit quando ele fala que o Desconjuração é brutal lá no início da campanha. Ele queria dizer que seria uma temporada muito difícil, né? E o que eu quero dizer com isso? A ideia do Ordem dele ser de terror, de ter esse risco dos personagens morrerem em combate, que a gente vê muito pouco, talvez o sistema ele não tenha sido pensado para ser assim. As criaturas sendo muito difíceis e os personagens realmente não conseguindo sempre acertar aquela criatura, né, ou precisando ali de um crítico para acertar a ameaça, talvez seja algo pensado de forma proposital. Porque se o Ordem não virar um RPG ali de super-heróis, né, em que os jogadores são muito poderosos e tal, é interessante que a maioria dos ataques eles errem. Isso faz com que os personagens sintam-se mais fracos, né? Os jogadores se sintam mais fracos perante aquela criatura e realmente tenham ali um temor daquela ameaça. Eles pensam, putz, cara, isso aqui tá difícil, a gente não tá acertando, vamos pensar numa estratégia, usa o ritual tal, vamos ter que nerfar aí a criatura, o combatente vai ficar segurando ali o dano enquanto a gente vai se buffando e nerfando aqui, curem ele e tal. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Do Ordem ser brutal. Eu estranho muito quando as pessoas falam assim que no Ordem acaba sendo muito fácil, né? Eu não sei, acho que a galera tá jogando errado. Justamente o Twitch tem razão, né? As criaturas, elas são muito fortes. E isso faz com que o combate, ele dure por mais tempo. Afinal de contas, você vai precisar de mais rodadas para conseguir acertar a ameaça, causando dano a ela. E vai precisar também de que os outros personagens do grupo, além de agir em conjunto, gastem recursos para conseguir derrotar aquela criatura, como pontos de PE, itens, etc. Então, se você quiser transformar o Ordem em um RPG de nível difícil, é muito fácil para o mestre fazer isso, tá? É tranquilamente fácil fazer isso. Até porque tem um vídeo muito legal aqui no canal falando da minha experiência jogando uma campanha de 99% de Nex. Eu recomendo muito vocês assistirem, porque eu falo lá como que essa questão do balanceamento acontece ali, né, em níveis bem mais poderosos, e que eu achei o nível de dificuldade do 99% de Nex com as campanhas lá que eu jogo 40% de Nex, 60% de Nex, tá muito parecido, tá? Isso significa que o Ordem é desbalanceado? Eu acho que não, né? Você tem um mesmo nível de dificuldade nos combates, porque os personagens também estão bem mais fortes, é algo natural. Ainda assim, o combate ele pode ser muito difícil a todo tempo. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Reunindo aí essas 3 dicas. Então, o Ordem sim, ele pode ser um sistema difícil, porque as criaturas elas foram pensadas para ser, e o temor do Ordem para os mestres iniciantes, que não conseguem causar um clima de terror assim na mesa, eles podem fazer isso através de criaturas poderosas. Ainda assim, as criaturas elas são feitas para o mestre balancear seus status de acordo com a dificuldade do combate e o conhecimento que ele tem dos seus jogadores, tá? E ainda assim tem a questão do grupo. Então os próprios jogadores em si têm que ter em mente que o RPG é um jogo
cooperativo. Você não tá competindo ali com o seu amigo para ver quem que dá mais dano na criatura ou quem que mata ela em menos rounds. Muito pelo contrário, você tá cooperando com o seu amigo para derrotar em conjunto com ele aquela ameaça. Então, essa questão aqui lógico que eu nem sei, tá? Eu nem conheço a pessoa que fez o tweet e tal. Eu tô falando aqui porque, usando de exemplo, tão somente o caso do Arthur que ele deu de atirador de elite, que eu achei muito legal. A questão aqui Primeiro de tudo, né? O Selbit, como criador da parada toda, obviamente ele sabe isso que eu falei, que ele vai ter que mexer nos status das criaturas, assim como ele já mexeu muitas vezes, né? Se você parar pra ver as criaturas que apareceram lá em Calamidade e tal, a maioria delas ele mexeu ali, ele fez os seus arranjos de status. Então ele sabe disso melhor do que eu, com certeza. E depois que o fato do Arthur não acertar sempre talvez a ideia da trilha que ele escolheu, né? O atirador de elite causar grandes danos, mas nem sempre acertar o tiro. A questão do benefício e penalidade, né? E também a questão de que o Arthur não vai estar sozinho lutando contra as criaturas na próxima temporada aí de Ordem Paranormal. Ele vai ter toda uma equipe com ele, e a ideia é que essa equipe coopere junto, então buffando o ataque do Arthur, nerfando a defesa da criatura e tal, para conseguir facilitar um pouco a vida dele. Mas ainda assim a ideia não vai ser facilitar muito, tá? De modo que ele acerte sempre, senão o combate não tem graça, né? Era mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês, eu não sei se eu consegui deixar a minha opinião mais clara por aí. E sobre a grande resposta, né, o Ordem Paranormal é quebrado, eu acho que nem essa é a questão. Todo o sistema ele tem ali seu desbalanceio. O próprio D&D, né, um dos RPGs aí mais jogados de todos os tempos, um dos primeiros a furar a bolha e tudo mais, até hoje você vê as pessoas aí reclamando de que os personagens, acima do nível 12, aí, acima do nível 15, eles se tornam, né, muito poderosos. Então existe também ali um desbalanceio, né? Então eu quero dizer que todo sistema ele tem seus problemas e suas qualidades. Cabe ali ao mestre e ao grupo se adaptar a isso e se divertir. Afinal de contas, o RPG de mesa ele é feito para isso. Então, se o Ordem, mesmo com esses problemas, aí é o RPG que você mais se diverte, vai em frente, manda ver. Ah, não tô gostando, tô achando muito quebrado. Experimenta jogar outro, manda lá, vê. Tá? Importante jogar RPG, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixem a sua opinião aí no comentário. Um abraço e tchau, valeu!